Você já se sentiu constrangido por acreditar demais em algo que a maioria dentro da própria igreja ridiculariza? Já percebeu como alguns dons espirituais parecem ter sido varridos para debaixo do tapete, tratados como exagero, emoção ou até mesmo loucura? Pois é. O que muitos hoje zombam, o próprio Espírito Santo derramou como presente sagrado sobre a igreja. Essa é a verdade que quase ninguém mais ousa pregar. Porque esse dom, quando manifestado de forma genuína, expõe o comodismo espiritual de muitos, quebra a liturgia controlada dos cultos modernos e assusta quem prefere uma fé mais comportada. Mas não deveria ser assim. Esse dom foi presente em Atos, foi base dos grandes avivamentos, foi combustível da igreja primitiva. Hoje, virou piada. Sim, piada entre líderes, motivo de chacota em rodas de crentes mais esclarecidos, tema evitado nos púlpitos. E tudo isso não porque deixou de ser verdadeiro, mas porque ele incomoda. E eu preciso te perguntar, quantos dons você já ouviu sendo ensinados seriamente em sua igreja nos últimos meses? Quantas vezes você viu alguém sendo incentivado a buscar, com temor e reverência, as manifestações espirituais mencionadas por Paulo? A igreja moderna celebra organização, estrutura, marketing, performance, mas apaga, com um silêncio constrangedor, os dons que outrora acendiam corações. E o mais assustador, muitos líderes sabem disso. Sabem que o Espírito ainda opera, sabem que Deus ainda concede esse dom, mas escondem, porque quando ele se manifesta, o controle humano da reunião é abalado, o holofote sai do palco e volta para Deus. E isso, para alguns, é perigoso. Esse dom que foi tratado com temor pelos apóstolos, hoje é taxado de fanatismo. Mas o que é mais fanático? Crer no que a Bíblia afirma como dom do Espírito ou ridicularizar aquilo que o próprio Deus revelou? Se você já sentiu algo diferente, se já foi tocado de forma que não consegue explicar, talvez você já tenha provado uma gota desse dom. E talvez Deus esteja te chamando de volta para aquilo que foi esquecido, ridicularizado pelos homens, mas precioso demais para ser ignorado pelo céu. Há um silêncio ensurdecedor ecoando em muitos templos. Não é ausência de som. Há luzes, microfones, instrumentos, até efeitos visuais. Mas falta algo. Algo que não pode ser fabricado, ensaiado ou incluído no cronograma do culto. Algo que não vem de homens, mas do alto. Esse algo é a manifestação dos dons do Espírito. E entre eles, um em especial tem sido rejeitado, questionado, ignorado. Não porque a Bíblia deixou de afirmar seu valor, mas porque ele já não se encaixa no culto bonito, organizado e confortável dos nossos dias. Esse dom já foi sinal de vida espiritual. Hoje é visto como escândalo, e quem ousa falar sobre isso é rapidamente rotulado de pentecostal demais, emocional, sem sabedoria. Mas a verdadeira pergunta é: desde quando crer na Bíblia virou desequilíbrio? Paulo, em sua carta aos Coríntios, não apenas reconheceu os dons, como ordenou que a igreja não os apagasse. Ele exortou: não apagueis o Espírito. 1 Tessalonicenses 5:19. E logo em seguida, não desprezeis as profecias. Por que Paulo diria isso? Porque mesmo nos primeiros anos da fé cristã, já havia uma tendência, a de preferir o controle humano ao mover sobrenatural, a de moldar o culto para agradar homens e não mais a Deus. E o que mudou desde então? Hoje, muitos líderes têm medo de perder fiéis, medo de serem acusados de fanatismo, medo de que o Espírito faça algo que eles próprios não possam prever nem controlar. Então, melhor suprimir, melhor dizer que não é para esse tempo. Melhor usar a palavra ordem para justificar a ausência total de manifestação. Só que a Bíblia nunca falou sobre extinguir os dons. Pelo contrário, ela nos manda buscar com zelo os dons espirituais. Mas quanto tempo faz que você viu uma igreja incentivando isso? O que vemos na prática é uma fé cada vez mais estética, cada vez mais domesticada, onde o mover do Espírito virou ameaça à reputação, e o dom que um dia incendiava corações virou tabu. Mas será mesmo que Deus mudou?
Será que o Espírito Santo se aposentou? Ou será que somos nós que decidimos que não queremos mais ser interrompidos por ele? Esse dom, que hoje é zombado por muitos, foi responsável por libertações, curas, visões, arrependimentos profundos. Ele expunha o oculto, consolava os aflitos, trazia direção quando tudo parecia sem rumo. E agora é considerado coisa do passado. Mas Deus nunca chamou sua presença de ultrapassada. Foi a igreja que resolveu seguir sozinha, como Sansão, que não percebeu que o Espírito já havia se retirado dele. Talvez seja por isso que tanta gente entra e sai dos cultos da mesma forma, porque o dom que antes quebrava correntes agora é evitado, e a presença que antes arrepiava a alma, agora dá lugar a agendas, discursos e estratégias de retenção. Mas o Espírito ainda está à porta, batendo, esperando que alguém diga: Senhor, pode entrar. Mesmo que isso mude tudo, quando a igreja decide ridicularizar e apagar um dom que Deus deu, as consequências vão muito além da ausência daquele dom específico. O problema é mais profundo, mais silencioso e mais devastador do que muitos imaginam. Imagine uma igreja que, ao eliminar a manifestação genuína do Espírito, começa a perder o seu chamado original, aquele fogo que arde no coração dos primeiros cristãos, que os levou a pregar, curar, libertar e transformar vidas. Ao suprimir o dom, ela silencia o Espírito que a impulsiona para a missão. O que sobra, então? Uma estrutura organizada, cheia de regras, liturgias padronizadas, mas sem vida verdadeira. Um lugar onde a fé se torna rotina e o sagrado mera formalidade. Onde a presença de Deus é uma promessa distante, não uma experiência cotidiana. Esse apagamento cria uma geração de crentes que conhecem os rituais, mas não experimentam o poder, que frequentam cultos, mas não vivem avivamento, que falam de fé, mas têm medo da manifestação real do Espírito. Sem o dom, o controle humano domina os cultos. As decisões passam a ser baseadas em marketing, números e aprovação social. O Espírito é colocado de lado para que o templo não seja perturbado. O medo de ser julgado, rejeitado ou mal interpretado faz com que líderes priorizem a imagem e o conforto ao invés da fidelidade ao mover divino. Mas o preço dessa escolha é alto demais. Sem o poder de Deus, a igreja torna-se um corpo sem alma, um símbolo sem substância. Os milagres cessam, as conversões diminuem e os corações se endurecem. Essa realidade explica muitos dos desafios que as igrejas enfrentam hoje: perda de membros, espiritualidade rasa, conflitos internos, falta de unidade e a incapacidade de impactar verdadeiramente a sociedade. O dom que foi apagado não era apenas um privilégio espiritual, mas uma ferramenta essencial para cumprir o propósito divino. Sem ele, a missão da igreja fica comprometida. É por isso que o inimigo se alegra com a zombaria e o silêncio em torno desse dom, porque ele sabe que enquanto a igreja rejeitar a manifestação do Espírito, seu poder será limitado e sua voz abafada. Mas há esperança. Deus nunca desistiu da sua igreja, mesmo quando ela se esqueceu do dom que ele deu. O Espírito continua atuando onde há coração aberto, onde há humildade para buscar e receber o que muitos rejeitam. A restauração começa quando reconhecemos o erro de apagar esse dom e nos dispomos a voltar ao primeiro amor, à simplicidade e ao poder do Espírito Santo. É hora de romper com o medo, com o preconceito e com a tradição que sufoca o mover divino. É hora de buscar com zelo os dons espirituais, não para exibição, mas para edificação, cura, libertação e transformação. Esse dom que a igreja apagou não está morto. Ele é tão real hoje quanto nos dias dos apóstolos. E quando ele voltar a ser acolhido com fé e reverência, o fogo do Espírito reacenderá os corações. As vidas serão transformadas e o nome de Jesus será glorificado como nunca antes. Você está pronto para abrir a porta para esse mover? Está disposto a desafiar o status quo e buscar o dom que Deus não tirou da sua igreja? Porque ele está esperando, e quando ele entrar, nada será como antes.
A jornada para recuperar um dom que a igreja ridicularizou e apagou começa com um despertar, um reconhecimento sincero da necessidade de voltar às raízes do Espírito. Muitas vezes, a restauração desse dom não acontece por acaso, mas por uma busca intencional, humilde e cheia de reverência diante de Deus. Primeiro, é fundamental entender que o dom que foi esquecido não é algo para ser manipulado ou usado como espetáculo. Ele é um presente santo, dado para edificar o corpo de Cristo, fortalecer os irmãos e glorificar a Deus. Portanto, o primeiro passo para reconhecê-lo é cultivar um coração puro, aberto e disposto a submeter-se ao Espírito Santo, sem interesses egoístas ou vaidade. Em segundo lugar, a busca pelo dom envolve uma intimidade crescente com Deus. Por meio da oração fervorosa, da leitura profunda da Bíblia e do jejum, o crente se posiciona para ser tocado e transformado pelo Espírito. Não é apenas uma questão de pedir o dom, mas de se tornar um vaso digno para recebê-lo e usá-lo corretamente. Outro aspecto essencial é o discernimento. Muitas manifestações podem ser confundidas com esse dom verdadeiro, especialmente em ambientes onde há muita confusão espiritual. Por isso, é necessário buscar sabedoria, muitas vezes através da orientação de líderes espirituais maduros, que conhecem a Bíblia e são sensíveis à voz do Espírito. Também é importante que o dom seja exercido em amor e ordem. Paulo deixa claro em suas cartas que os dons espirituais devem servir para a edificação da igreja, nunca para causar divisão ou confusão. O exercício desse dom precisa estar alinhado com a palavra de Deus e com a direção do Espírito, respeitando o ambiente e o tempo estabelecidos. Por fim, a restauração desse dom é um processo comunitário. Ele acontece quando a igreja inteira se dispõe a acolher a manifestação do Espírito, abandonando preconceitos e medos. Uma comunidade espiritual madura e aberta cria espaço para que o dom floresça de maneira saudável, frutífera e transformadora. Quando esse caminho é trilhado com fé e perseverança, o dom que a igreja apagou pode voltar a ser uma fonte de avivamento, de milagres, de cura e de libertação. Ele traz vida onde há morte, luz onde há escuridão, esperança onde há desespero. Deus deseja restaurar o mover do Espírito em sua igreja, e isso começa em cada coração disposto a buscar e a receber o dom verdadeiro com temor e reverência. Você está pronto para dar esse passo? Para abrir seu coração e sua igreja para o que Deus quer fazer? Este é o momento de escolher entre continuar na fé morna e apagada ou despertar para o fogo que Deus ainda quer acender em meio ao seu povo. É por isso que tantos hoje se sentem deslocados nas igrejas. Eles têm algo dentro deles que grita, clama por expressão, mas são silenciados, ridicularizados, subestimados. Esses dons, que nasceram do Espírito e foram distribuídos com propósitos eternos, são tratados como coisa do passado, ou pior, como motivo de piada. Quantas vezes você já ouviu alguém zombar de alguém que teve uma visão ou que foi usado em profecia? Quantas vezes pessoas que experimentaram manifestações espirituais reais foram taxadas de exageradas, místicas demais ou até perturbadas? Mas preste atenção. O que está sendo rejeitado hoje é o mesmo que, nas Escrituras, abriu prisões, curou doentes, ressuscitou mortos e revelou mistérios escondidos. Esse dom que tantos tentam apagar foi o que acendeu o fogo no coração dos profetas. Foi o que sustentou os apóstolos diante das ameaças de morte. Foi o que movia a igreja primitiva com temor e poder. E agora, em pleno século XXI, esse mesmo dom é ignorado, cancelado, desprezado? Não, isso não é apenas descaso, é guerra espiritual. O inimigo sabe que esse dom é perigoso demais para ele, porque onde ele se manifesta, a mentira não se sustenta. Onde ele age, o engano é exposto. Os corações são revelados e o controle humano cai por terra. Esse dom é como um vento do céu que sopra onde quer. E quando ele sopra, não há tradição que segure, não há liturgia que suporte. É o mover de Deus em sua forma mais crua, mais intensa, mais real. Mas há uma geração se levantando, silenciosamente,
uma geração que foi rejeitada por homens, mas escolhida por Deus. Eles não têm holofotes, não têm púlpitos, não têm grandes ministérios, mas carregam um fogo nos olhos, carregam o peso da glória nos ombros. Eles foram treinados no secreto, não nos seminários, mas nas madrugadas, não em conferências, mas no deserto. E quando esse dom começar a se manifestar neles, o mundo espiritual vai tremer. Você pode até estar se perguntando, será que eu sou um desses? Talvez seja por isso que você sente o que sente. Talvez seja por isso que, mesmo em meio ao culto, seu coração acelera, como se algo dentro de você estivesse preso, gritando para sair. Talvez seja por isso que você sente que não se encaixa, porque Deus não te chamou para se encaixar, Ele te chamou para incendiar. Esse dom que muitos apagaram, Deus quer reacender em você. Mas entenda uma coisa, reacender esse dom vai te custar, vai te isolar, vai te tornar alvo de críticas, vai te separar de amizades que só querem manter você na zona de conforto. Porque onde o dom de Deus se manifesta de verdade, tudo o que é falso começa a se incomodar, a máscara cai. A performance religiosa não consegue competir com a presença genuína, e é por isso que tantos rejeitam esse dom, porque ele confronta, ele revela, ele expõe. Mas você foi chamado para isso. Você foi chamado para ser diferente, para ser canal, para ser voz profética no meio do barulho religioso, para ser fogo no meio da mornidão. Não tente mais esconder o que Deus plantou dentro de você. Não sufoque mais o que o Espírito deseja liberar. Sim, pode ser que riam de você. Pode ser que te chamem de louco. Mas enquanto zombam, o céu se move. Enquanto tentam te calar, o Espírito grita por você. E no tempo certo, todos verão que aquilo que a igreja tentou apagar era o próprio dedo de Deus acendendo algo eterno. Quando um dom santo volta a ser visto e celebrado, duas coisas perigosas podem acontecer ao mesmo tempo: o excesso de emoção sem critério e o surgimento do orgulho. Por isso, receber ou operar esse dom exige mais do que sentimento. Exige caráter, sabedoria e um ambiente que honre Deus acima de qualquer experiência. Sem isso, o que parecia mover do céu vira teatro humano, e o próprio presente de Deus é profanado. O primeiro passo para quem sente que carrega esse dom é cultivar humildade radical. Dom não é selo de superioridade, é responsabilidade. Quem testemunha visões, palavras proféticas ou manifestações extraordinárias precisa estar pronto para ser corrigido, cobrado e, muitas vezes, ignorado por um tempo. A humildade impede que a experiência suba à cabeça e transforma o dom em serviço, não em exibição. Em seguida, busque discernimento bíblico. Toda manifestação deve ser confrontada com as Escrituras. Se algo que você recebeu contradiz a palavra ou exalta a si mesmo, em vez de glorificar Cristo, descarte. Profecia e revelações pessoais só valem quando apontam para Jesus, para a justiça, para amor e para transformação. Testar o que se experimenta é ato de fidelidade, não de frieza. Outro princípio essencial é o vínculo com líderes maduros e comunidade responsável. Dons perigosos sozinhos viram distorção. Encontre irmãos ou pastores que pratiquem integridade e estejam dispostos a ouvir, avaliar e ajudar a construir o que Deus está fazendo. A submissão saudável à correção evita escândalos e protege tanto o profeta quanto a igreja. Pratique a ordem e o amor. Paulo não proibia a manifestação do Espírito, ele ensinava como fazê-la para a edificação e não para a confusão. 1 Coríntios 14. Quando o dom é exercido, que seja em amor com clareza e propósito, para consolar, corrigir ou consagrar, nunca para humilhar, manipular ou chamar atenção para si. O amor é o termômetro que mostra se a experiência veio de Deus. Aprenda também a conduzir sinais com maturidade. Não publique tudo, não busque holofotes, não transforme revelações em moeda de troca. Alguns sinais são para momentos íntimos de aconselhamento, outros para confirmação coletiva. Discernir contexto e tempo é fruto de prática e de uma vida pautada em oração e silêncio com Deus.
Cultive uma vida interior sólida. Oração, meditação na palavra, jejum e confissão regular. A chama que queima no coração do servo é alimentada por intimidade, não por eventos. Sem isso, a experiência se esgota e o dom seca. A disciplina espiritual mantém o canal puro e evita que interpretações erradas criem heresias. Prepare-se para o custo. Operar esse dom frequentemente traz oposição, crítica religiosa, rejeição familiar e até perseguição. Isso é sinal de que algo real está acontecendo, porque a verdade não é sempre confortável. Persevere com coragem, mas com prudência. Saiba quando falar e quando silenciar. Finalmente, ensine o povo a discernir. Uma igreja que acolhe o dom com sabedoria forma discípulos capazes de reconhecer a voz de Deus. Invista em ensino sobre profecia bíblica, sinais e maravilhas, bem como em práticas de cuidado emocional e psicológico. Misturar espiritualidade com irresponsabilidade é abrir porta para dano real. Este não é um chamado leve, é convocação para restaurar algo sagrado com reverência. O dom que a igreja apagou pode voltar a acender vidas, mas só se vier acompanhado de humildade, ordenação, amor e fidelidade à palavra. Quando tudo isso se alinha, o mover que muitos chamaram de loucura volta a ser simplicidade do céu. Cura onde havia dor, clareza onde havia confusão e proximidade onde havia distância. Se você sente esse chamado no peito, não se esconda por medo do ridículo. Procure líderes íntegros, submeta-se ao conselho da Escritura e permita que Deus molde seu caráter. O dom não quer destaque, quer gerar fruto, e fruto verdadeiro dura. Ao longo da história, sempre que a igreja abriu espaço para o dom que foi ridicularizado e apagado, vimos avivamentos poderosos e transformações profundas acontecerem. Não se trata de fenômenos passageiros ou emoções passageiras, mas de verdadeiros movimentos do Espírito que renovaram a fé, restauraram comunidades e impactaram sociedades inteiras. Um exemplo marcante aconteceu no século XVIII, durante o movimento do Grande Despertar na América do Norte. Pastores como George Whitefield e Jonathan Edwards começaram a pregar com uma unção intensa, e dons do Espírito se manifestavam claramente entre o povo. Curiosamente, o que hoje muitos classificariam como manifestações emocionais, naquela época foram o combustível para a expansão do Evangelho em um território vasto e hostil. Na história recente, o movimento pentecostal que surgiu no início do século XX é outro testemunho vivo da restauração desse dom. Em lugares como Azusa Street, na Califórnia, o Espírito Santo se manifestou com poder, e embora tenham enfrentado muita oposição e escárnio, esses avivamentos mudaram radicalmente o cenário religioso mundial. Igrejas que aceitaram o dom de forma madura e disciplinada experimentaram crescimento, renovação espiritual e impacto social. Porém, esses momentos também mostram que a restauração do dom sempre enfrentou resistência. O medo do desconhecido, o preconceito religioso e o desejo de controle levaram a perseguições e divisões. Mas a palavra de Deus permanece firme. O Espírito não pode ser contido por homens. Além desses movimentos históricos, há inúmeros relatos contemporâneos de igrejas e ministérios que, ao abandonarem o medo e abraçarem com sabedoria e amor esse dom, passaram por verdadeiros reavivamentos. Vidas foram curadas, famílias restauradas, comunidades transformadas. Esses exemplos não são sinais de que o dom é moda ou sensacionalismo. São provas vivas da fidelidade de Deus em continuar operando através daqueles que o buscam com humildade e entrega. Portanto, aprender com esses momentos é fundamental. A restauração do dom não é novidade, mas um retorno às raízes da igreja, à simplicidade do Evangelho e ao poder do Espírito Santo. Está na hora de cada igreja e cada crente decidir: continuar na zona de conforto ou permitir que o dom volte a mover com liberdade, reverência e poder. Chegamos ao ponto decisivo. Você está diante de uma escolha que pode mudar sua vida espiritual para sempre. O dom que a igreja ridicularizou
que muitos tentaram apagar, ainda está vivo, pulsando forte, esperando que alguém o reivindique com coragem e humildade. Este não é um convite para confortar o ego ou para alimentar orgulho espiritual. Pelo contrário, é um chamado para quem deseja verdadeiramente ser instrumento nas mãos de Deus, para edificar a igreja, restaurar vidas e impactar gerações. É um chamado para quem quer deixar de ser espectador e se tornar protagonista da ação do Espírito Santo. Entenda, a ausência desse dom tem sido um dos maiores fatores que mantém tantas igrejas mornas, vazias e incapazes de cumprir sua missão. O medo, o preconceito e a busca por controle humano sufocaram um mover que poderia incendiar corações e abrir portas para milagres e transformação profunda. Mas Deus não mudou. O Espírito continua operando e distribuindo dons para aqueles que desejam e buscam. E Ele quer usar você. É hora de abandonar as vozes que zombam, que desencorajam, que tentam te silenciar. É hora de abrir o coração para o que o céu quer fazer através de você. Não importa o que os outros digam. Não importa o que já foi perdido ou esquecido. Você pode ser o canal da restauração. Você pode ser aquele que, com amor, humildade e fé, reacende a chama que muitos tentaram apagar. Isso vai te custar. Você pode enfrentar oposição, críticas e dúvidas. Mas o preço da inércia é ainda maior. Uma vida sem propósito pleno, uma igreja sem poder, um evangelho sem fogo. Seja ousado, seja fiel, seja sedento pelo Espírito. Busque esse dom com fervor, mas com reverência. Permita que Deus molde seu caráter enquanto Ele usa seus dons. Lembre-se das palavras do apóstolo Paulo. Fogo ardente, quisera eu que vós ardesseis. Romanos 12:11. Esse fogo pode queimar dentro de você, reacendendo o que foi apagado, iluminando seu caminho e o de muitos outros. A hora é agora. O convite está feito. Você aceita ser essa voz, essa luz, esse instrumento? Deus espera a sua resposta.